No ar, mais um episódio do NinjaCast, um podcast diferente, que a gente conversa de uma maneira aberta sobre a política estadual, a política da Paraíba. A gente tem a oportunidade de conversar, de também analisar alguns cenários políticos. E o interessante, o NinjaCast ele tem uma audiência muito boa no canal do YouTube. Você que está nos acompanhando, dá aquele like, dá aquele sininho, você faz a notificação no canal do NinjaCast no YouTube. A gente agradece cada vez mais essa audiência crescente, também com repercussões tanto no blog do Ninja, como também no grande portal do Litoral, também que hoje também, mais uma vez, está conosco. E a gente só tem aqui a agradecer essa audiência crescente. Hoje, um convidado especial, Luciano Impacto Som, vereador de Bahia, vereador que foi inclusive campeão de votos nas últimas eleições na terra de Bahia, que é a cidade tão querida da região metropolitana. Luciano, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vim aqui para esse bate-papo, para essa prestação de contas, para a gente falar sobre essa cidade tão importante aqui da Paraíba, né, Luciano? Obrigado aí por ter vindo aqui no NinjaCast, meu irmão. Por nada, Ninja. Muito obrigado a você, a Joelma, aos amigos que nos assistem, que nos acompanham, né? Que fazem um acompanhamento do nosso mandato na cidade de Bahia. Importante demais essa prestação de contas, porque nós políticos, pessoas públicas, devemos essa prestação constantemente à população. E em muitos casos a gente fica omisso a isso. Então, agradeço a você mais uma vez e a minha amiga Joelma. E ninguém melhor para acompanhar os bastidores da política bahia do que uma moradora da cidade, uma pessoa que acompanha em loco, diariamente, os bastidores, os problemas relatados na administração pública municipal, lá na terra dos Caranguejos. Querida Joelma, proprietária do Portal do Litoral, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, vir aqui participar do NinjaCast e falar sobre essa tão importante, né, Joelma? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Ninja, e sabe que sempre te chamar à tua disposição o vereador Luciano Cabral, que foi o mais votado da cidade, já acompanho o trabalho dele, agradeço até pelo som lá do São Paulo e Bahia, que eu ia muito lá, lá Impacto Som, né? Então, assim, ele fez história, tá fazendo história em Bahia, continua fazendo história, fez história como um dos empresários de entretenimento em Bahia e agora faz história como político. Eu vou querer lembrar, a gente vai lembrar como é que era o São Paulo, né? Como era todo sábado, eu vou começar. Eu ia aos domingos. Meu domingo era matinê. Sabe porque minha mãe deixava eu estar. Aprendia, né? O Gemal. Antes de Luciano falar sobre o São Paulo, fazer uma referência, mandar um forte abraço para o assessor de comunicação do vereador Luciano Impacto Som, o querido Bruno Sena, competente jornalista, já foi secretário de comunicação de Bahia, amigo de longas datas, acompanhando aqui a nossa gravação. Obrigado, meu amigo, mais uma vez aí pela força, pela parceria, por ter marcado presença aqui, viu, meu irmão? Obrigado. Que Papai do Céu continue abençoando e dando muita competência. Luciano, fala pra gente como é que era a história lá do São Paulo e Bahia, como é que era a rotina. Você ficou conhecendo o Impacto Som por conta do São Paulo, foi isso? Exatamente, Lígia. História muito longa, que faz parte da minha vida, que eu não consigo e nem quero, né, deixar de estar colocando isso sempre na mesa para as pessoas saberem, porque os sonhos eles começam lá atrás e a gente vai moldando eles com muito trabalho. Que ano começou? Camarada, eu sou muito ruim de data, mas vamos fazer um mais ou menos. Eu penso que eu consegui adentrar no São Paulo em 95, 96, por aí. E foram mais de 15 anos permanecendo em São Paulo de Bahia. Eu digo que eu sou filho do São Paulo de Bahia. O Impacto Som, ele é uma cria minha, mas que se consolidou quando nós adentramos no São Paulo de Bahia e a gente conseguiu, com aquela nossa proposta, transformar o modelo de diversão, como o João bem disse. Ela que chegou a estar presente, ela viu nossas batalhas ali no São Paulo, levando diversão a um valor que a população pudesse ter acesso, né? Que até então, você sabe que havia aquela disparidade. Hoje, as pessoas de Bahia conseguem vir para um festa de verão, conseguem vir para um Louvina, mas antigamente isso aí era inimaginável. Né? A gente vivia naquele contexto. Era o local de festa da cidade, era o clube da cidade. Exatamente, era o local de festas que a sociedade se encontrava, que as pessoas mais populares se encontravam, enfim, era o local de confraternizar da cidade de Bahia, era o São Paulo. Não sei se você já me lembra, tem uma coisa que me marca muito lá no São Paulo, que era, Ninja, o Réveillon. O Réveillon era uma coisa muito peculiar. Nós começávamos uma festa de 10 horas da noite, parávamos de 11h30 da noite, as pessoas já entravam da festa, parávamos o som, dávamos o ingresso de volta, as pessoas iam em casa, a pé, rompiam o ano novo com seus familiares e às 12h30 da noite voltavam ao São Paulo. A festa, né,
se desenrolava a noite inteira, e às 5 da manhã a gente fazia um arrastão com um carro de som até a antiga Praça da Alimentação, que era ao lado da prefeitura. Ou seja, é uma coisa que marcou muito. Era uma tradição que perdurou por anos, anos e anos e anos. Mas se eu não me engano, teve um ano que foi feito esse evento ali ao lado a antiga Secretaria de Saúde, porque tinha muita gente e não cabia lá no São Paulo de Bahia. Ali já virou concorrência, né? Ali já foi quando outro... fizeram um evento aberto, né? Aí foi surgindo, porventura foi surgindo. Mas o São Paulo, ele se consolidou por muitos anos na cidade de Bahia como clube de Bahia, né? Como clube que a sociedade de Bahia abraçou, o São Paulo. E eu sou eternamente grato àquela casa. Agora relata, por exemplo, muitas pessoas que não conheciam, acho que a Paraíba toda conheceu o São Paulo. Ouviu falar do São Paulo. Isso. Mas era música mecânica, tinha música ao vivo, tinha banda. Shows, tinha tudo. O São Paulo, ele tinha a matinê, que era consolidada nos domingos, como ela bem falou. A matinê do São Paulo de Bahia era conhecida em toda a Paraíba. E aos sábados, de vez em quando tinha som mecânico e às vezes tinha bandas. Eu fiz muitos shows lá. Eu comecei a trabalhar com shows, com bandas de música ao vivo, como você falou, lá no São Paulo de Bahia. A gente fez uma penca de shows de médio porte, magníficos, estourados, Brasil do Forró, né? O próprio Gaviões, quando começou, um dia de Natal, ainda com a Solange Gordinha, né? O Xande Cabeludo. Então, foi quando eu comecei a fazer show, trabalhar com música ao vivo. O meu cast só tinha som mecânico. Eu era DJ, eu era animador de festa, não sei se você chegou a me ver na frente do palco com o microfone. Então, daí veio todo esse desenrolar, essa tratativa que me levou à política. Na verdade, essa exposição cultural me levou à exposição política. Eu tinha esse desejo e cá estou. E interessante, o São Paulo ele teve um início, né? Depois teve um apogeu. E depois, por que o São Paulo... É importante para a gente fechar um parênteses, né, Djalma? Porque o São Paulo, depois, ele não teve tanta viabilidade, Luciano. Mudou a administração? Você passou para frente? Não, na verdade, foi administrativamente, não, Nígia. O declínio do São Paulo de Bahia, ele se deu naturalmente. É uma coisa que ia acontecer por conta das nuances que estavam acontecendo ao redor. Muita coisa nova surgindo. E o São Paulo, a sua característica física, não permitia que ele se adequasse naquele momento. Então eu contei as favas uns 2 anos antes. Eu digo, aqui são favas contadas e temos um tempo aqui para poder... Tu percebeu o declínio? Percebi o declínio, porque até minha caixa de inovação não tinha mais inovação. Então a gente usou tudo que podia. Então é um processo natural que acontece com as casas de diversões ao longo do tempo, né? Hoje na João Pessoa tem uma casa que está em alta, né? Mas, assim... O São Paulo um dia foi como essa casa, por exemplo. Então, essa máxima, acho que você também acompanhou isso. Eu vou dar um exemplo. O próprio CAC do Rangel, né? O CAC bombou, teve um momento que todo mundo falava do CAC, depois o CAC. Exato, você foi bem... Então, um declínio, né? Foi bem... Bem direto nisso aí, bem cirúrgico. Similar no mesmo tempo, não era? Similar, na mesma época. Isso, né? Situação, com um público diferente, mas praticando o mesmo tipo de diversão, de lazer. Aí tinha a Ponte Preta também, né? A Ponte Preta também, que fazia, já em outra parte, da cidade. Conduzia o mesmo modo de diversão popular. Rapaz, eu vou falar uma coisa boa, né? Falando de festa, sabe que eu adoro festa. Eu lembro quando eu vim morar aqui em João Pessoa, aí eu fui pro Forrozão da Praia. Meu amigo passou a Kombi, eu disse, meu amigo, vou conhecer o Forrozão da Praia. Eu achava que era um show. Mas quando eu cheguei lá, som mecânico, agora o bom. Muita gente bonita. Interessante, existem muitas vezes nesses shows uma marginalização, né? Não, ali, eu vou comentar uma coisa interessante. Chegaram a dizer lá, o Forrozão da Praia é o Forrozão das empregadas. Olha só que termo pejorativo. E tanta gente boa lá, o pessoal que aproveitou a festa. Eu fui para o Forrozão, fiquei impressionado, fiz amigos, gostei. E assim, e outra coisa, dizia aquela questão da segurança. Você vai lá no Forrozão, você vai ser assaltado, vai jogar na época tinha garrafa, vai ter garrafada. Não teve nada disso. Existia aqui em João Pessoa uma coisa muito de querer excluir tudo. E quando eu fui para lá, eu adorei e comentei na rádio. Meu amigo, foi lá no Forrozão, aí o pessoal caía na risada, brincava João Costa. Mas é interessante, porque faz parte da essência. Você tem que provar de coisas novas, conhecer novas experiências, né? E outra coisa, hoje está carente, né? A gente vê, tem uma grande casa de show aqui, né? Tem festas, né, com um grande montante, né, com essa carne, mas não tem nos bairros, né? Não. Não é isso? Não é interessante? Não tem.
Está muito restrito, né? Está muito restrito. Muito restrito. As condições são bem diferentes, né? Bem adversas em relação a 10 anos atrás. Custos também, né? Custo para manter. Muito. Você vê o pessoal segurança. Hoje você passa por um processo muito mais complexo, né? Entendeu? Aí isso inibe um pouco, né, Henrique? Inibe. E eu fico às vezes pensando assim, será que essa marginalidade que se tem hoje, Joelma, não é pela falta de diversão próxima que nós tínhamos? Um lazer, né? Nós tínhamos onde nos divertir, onde gastar nossas energias. Uma vez, Henrique, eu fui agraciado com a medalha lá do Rotary, pelo Major Gonçalves. Aí eu me perguntei na época, poxa, ele quer me dar uma medalha por quê? Ele quer me agraciar, ele quer me homenagear com a medalha. Eu vou lá, botei uma roupa bonita e fui lá, né? Tem um monte de gente, pessoas políticas, né, recebendo a medalha, e eu, um DJ, um som no São Paulo de Bahia. Aí eu digo, vou lá, eu não vou nem saber o que é que eu vou falar. Aí fui lá, todo arrumadinho lá e tal. Ele me deu uma medalha lá. Aí na hora dele se pronunciar, de explicar por que estava dando a medalha, eu quero lhe parabenizar. Porque você consegue fazer com que a juventude de Bahia tenha uma diversão que ela possa pagar e que você gaste a energia desse povo dentro da sua casa, de diversão. Quando chega fora da casa, ele não tem força para praticar nem pensar o mal. Tá vendo coisa boa? Então, assim, talvez hoje a gente não tenha essa desconectividade, né? De você ter esse lazer mais barato, esse lazer mais em conta, mais próximo da sua residência. A gente batia Bahia todinho. A pé. A pé, né? Era bem pertinho. Eu tô me dirigindo no carro, que é minha conterrânea. Eu ia andando com as amigas. Tudo que eu falar aqui, ela vai ter que referendar. Eu estou olhando para ela. Então, lá em Bahia, a gente tem essa peculiaridade. A gente conseguia se divertir e ir a pé para nossa residência. Não é? Eu nasci em Tambaí, no bairro de Tambaí, moro lá até hoje. Me criei em Tambaí, só não cresci, né? Que eu sou pequenininho. Mas eu sou um tambaiense. E o São Paulo é no centro da cidade. As pessoas terminavam de 2, 3 horas da manhã, 4 horas. Vinha aquele rebanho de pessoas, né? Para Tambaí, bairro de Brasília, que era de Brasília, ia ficando por Brasília. E quem é para Tambaí. Já era perto, que era centro mesmo, só era passa pela fábrica. Você só rodeava. Presenciou vários namoros, casamentos. Tem mais? Tem muito. Não, Joelma não. Não, Joelma nunca namorou. Eu casei logo fora. Eu fui morar em São Paulo depois, né? Morei 7 anos em São Paulo e casei por lá. Aqui também casei, porque a gente vai tentando. Faz parte da vida. Vai tentando. Eu nunca saí de Tambaí, exceto quando eu servia Marinha. Eu servia Marinha em 90, né? E passei 2 anos servindo Marinha. Então eu morei um pouco em Natal, morei um pouco em Maceió, morei um pouco em Recife, mas só nesse período. Eu costumo dizer que eu nem saí lá de Bahia, porque eu dava meu serviço na Marinha de segunda a sexta. Quando era noite, eu pegava minhas trouxas e Bahia, sempre Bahia. Eu posso dizer que eu sou um baiense nato, né? É bom. Constituir família, constituir empresa, constituir caráter, tudo forjado dentro da cidade de Bahia. Interessante essa história, esse testemunho, né, João? Essa identidade. E eu, como moradora, a história... Ele, assim, quando eu ia lá no São Paulo e outros eventos, e ele tinha aquela chamadinha, né? Impacto Som. E quando ele isso foi, ela sabe. Ele era muitas vezes, assim, várias vezes. Durante 2 horas, acho que umas 50 vezes. Não era carinho, né? E aí, quando ele foi candidato, Luciano do Impacto Som, todo mundo já sabia quem era. Até minha mãe, que não é aquele lá do São Paulo e Bahia, que ela também ia, né? São Paulo e Bahia, minha mãe. E aí eu disse, é ele, mãe. Aí a gente, Inaldo, que é meu vizinho, mora lá perto. Minha mãe, eu só não voto nem porque eu voto em Inaldo, porque Inaldo pediu primeiro. Eu disse, mas eu acho que ele vai ganhar, porque todo mundo conhece esse nome. E realmente ele ganhou, ele foi candidato a primeira vez, não obteve êxito, não foi isso? Foi verdade. Porque, na verdade, agora eu vou contar da minha entrada na política. Sim. Vou pegar o gancho, né? Pega o gancho. Eu, por ter som, essas coisas todas, eu tinha migrado para poder sonorizar banda, né? Música ao vivo e tal. Aí eu me envolvi na campanha de Expedito Pereira. Lá atrás, acho que 2012, coisa assim. Sou péssimo de data, viu? 2012 não. Acho que antes, né? Não sei se Bruno, lembrei qual foi a época de Expedito Pereira, não sei.
Fui coordenar... Não, 2016? Não. 2012. 2012. Tá pior do que eu. Você tá pior do que eu. 2016 é a primeira vez. A primeira vez que eu saí candidato em 2016. Aí eu coordenei a campanha do Dr. Expedito em 2012. Coordenei a campanha, entre aspas, como com a juventude, né? Coordenei toda a juventude e tal. E me envolvi no processo eleitoral. E fomos vitoriosos na cidade de Bahia. Fomos vitoriosos e eu naturalmente me coloquei como uma liderança e fui aceito como liderança. E naturalmente eu assumi a responsabilidade de liderança. Eu costumo dizer que eu tenho uma coisa que talvez vocês não tenham. Eu não envelheço. Mas como é que você não envelhece? Simples. Meu produto que eu vendo, ele tem que estar sempre atualizado. Jovem. Consequentemente, eu sou cria do meu produto. O produto já não é mais cria minha. Então, eu tenho a obrigação de estar rejuvenescendo constantemente. E logo em seguida, eu assumi esse papel de líder da juventude lá do Bahia, na campanha Expedito. Eu fiquei com aquela vontade tremenda de adentrar na política. E a cobrança também da Foi uma própria gestão juventude. bem avaliada, né, na época. Exato. Então, aí passaram-se 4 anos. Eu tive um envolvimento. Eu não gostei do modelo de gestão de Expedito naquele momento. Não gostei. E tem surgido o Berg Lima, na cidade do Bahia, né? Já como ícone da juventude. Ou seja, Na mudança de atitude. Não na- há mal que não se Ainda bem, Você sabe até ainda a- bem que ele... eu votei nele. Eu votei em Berg. Você e uma, Você Felizmente. votou e foi enganada. Né? uma pega de pessoas. Literalmente. Isso. Ali foi o estelionato Eu eleitoral. tô ruim de voto, viu? Lá em Bahia. É, Porque não ali tem um que foi- preste. Ali foi um estelionato eleitoral, já. Aí- Já foi complicado. O que acontece? Eu fui. Aí eu tinha me lançado candidato a vereador. E me envolvi no processo de Berg Lima. Quem não se envolvia, né? Aquela conversinha. Cantador. Quando ele dizia na mudança de De atitude, atitude, não há é. mal que não se mude. É isso? É que não se mude. É. E tem o resto aí que eu não quero mais nem lembrar. Eu vi tanto isso que eu não quero mais nem lembrar. Enfim, aí chegou o ponto que eu abandonei minha campanha de vereador. Foi isso. Eu Fui lembro. coordenar todo o processo eleitoral de Berg e criou-se aquela... Luciano é o vice de Berg. Eu era o vice-prefeito de Berg Lima até 45 do segundo tempo. 45 do segundo tempo. Eu esqueci que o árbitro dá acréscimos. Dá os Eu acréscimos. esqueci dos acréscimos. Então, abandonei minha campanha de vereador, fui coordenar a campanha de Berg Lima e E Berg Lima caiu no VAR, né? Teve o VAR lá, as Teve- câmeras lá do teve o VAR, Teve o VAR que acabou. Ele- Então, no caso, ele que só inventou o entra- VAR. Exatamente. Ele mudou de vice sem... Ele botou de... A Exatamente. primeira traição já foi. Foi. A primeira traição Luiz já- Antônio. Foi. Houve uma repercussão grande. Eu tive que retomar o leme do meu barco, que estava já à deriva. Voltei para a campanha de vereador, tentando agariar novos soldados, porque os meus soldados já tinham entrado em outros exércitos, que é um processo normal da política. E a campanha em Bahia começa cedo. Então, eu tive esse problema, pequeno problema. E travava uma briga com o saudoso doutor Expedito, política, briga política, claro. Com o doutor Expedito ninguém nunca brigou, não. E recordações muito boas eu tenho dele. E travava uma briga política com o doutor Expedito, por não estar fazendo mais parte da juventude do doutor Expedito. Por não ter assumido a função de culpado, né, da juventude de doutor Expedito Pereira. Então, eu tive que travar essas 2 batalhas. Fui agariar novos soldados e voltei com minha campanha para vereador, na cidade de Bahia. Isso totalmente calouro, né, com experiência zero. Fui para a rua com os meninos, eu chamo de menino até hoje, com os meninos, sem saber mais ou menos onde entrar. Eu tenho experiência em coordenar a campanha, já, mas não tenho experiência em ser o candidato. Na linha de frente. Aí eu fui para lá, para cá, e montamos aquela estrutura toda e tal. Enfim, fomos o 7º mais votado de Bahia, 7º. Não fui eleito, perdi por 11 votos. Né? Perdi a vaga por 11 votos. E se você disser assim, qual foi o culpado da tua derrota? Eu aponto 20 culpas. Mas o maior culpado da derrota na primeira campanha foi a imaturidade, foi a falta de manejo político mesmo em ser o candidato.
Né? Então, assim, eu assumo totalmente essa responsabilidade e essa culpa. É tanto que quando saiu o resultado, eu pedi desculpa aos meninos que estavam comigo, de um por um, eu pedi desculpa, e eu não consegui nem derramar lágrimas, porque eles derramavam tanta lágrima por ter perdido uma campanha daquela, e eu não consegui. Eu apenas aceitei o resultado e assumi a responsabilidade da derrota, que eu acho que é muito importante você assumir essa responsabilidade da vitória e da derrota. A vitória eu divido, a derrota eu assumo sozinho. Eu tenho esse conceito na minha vida. Certo. E como vereador, nesse mandato que o senhor está exercendo, o que o senhor destaca na atuação pela população do Bahia? Algum projeto de relevância? O que você apresentou à população que você diz, não, esse aqui foi o carro-chefe do meu mandato? Joelma, eu tinha, quando eu fiz a campanha política, tinha uns 10 projetos que hoje eu estaria com dificuldade de ter que apresentar aqui. Não, esse aqui é o projeto carro-chefe, esse aqui é o carro-chefe. O maior projeto que a gente plantou em Bahia hoje, eu considero hoje, não foi um projeto que precisou do crivo da Câmara. O maior projeto que nós temos em Bahia hoje é o projeto Tamo Junto pelo Bem. É um projeto social, de doação de cesta básica, né? Doação de milho no São João, doação de peixe na Semana Santa, que a gente faz do próprio custo e da ajuda de alguns amigos, e a gente mantém esse projeto, e a gente conseguiu atingir o que era para ser em 2 anos, nós atingimos em 1. O que era para ser no mandato todo, nós atingimos em 2 anos. Então, esse é o meu maior projeto. E projetos que precisou do crivo da Câmara foram vários, foram diversos projetos. Por exemplo, mas eu sempre precisei para colocar em prática do projeto do crivo do Executivo. Né? Por exemplo, você quando entrou, você era base. Era base. Você apoiou. Eu fui para eu coordenei a campanha da atual prefeita. Uma parte da campanha eu fui um dos coordenadores. A minha estrutura foi com a disposição da atual prefeita. E eu apresentei o projeto, por exemplo, do café da manhã no restaurante popular. Uhum. Né? O projeto indicativo do café da manhã, que até hoje não foi colocado em prática. Mas foi um projeto meu, está lá como um projeto meu. Eu tenho no meu histórico aqui do Instagram todos os meus projetos. Então, como eu disse, eu podia aqui enumerar uma centena de projetos, mas se você perguntar qual foi o colocado em prática, Luciano, todos os meus projetos apresentados, eles precisavam ser colocados em prática pelo Executivo. O vereador, ele legisla, ele fiscaliza, ele cobra, né? Essa é a função do vereador. Mas o vereador não consegue implementar. Então, o que eu consigo implementar dentro do meu mandato, pessoalmente, eu tenho feito, que é o projeto Tamo Junto pelo Bem, que é ajudar as pessoas, né? Fazer essa parte social que eu sou um pouco... acho que o Executivo deveria praticar mais, né? Mas tem vereadores, você sabe como é que trabalha em muitas cidades, muitos vereadores têm uma forma de trabalhar diferente um do outro. E essa coisa de social, a gente ajuda muito, a gente tem uma veia social muito grande, um apelo social. Isso a gente faz muito no que depende da gente. E no que depende do Executivo, eu estou sempre apresentando, né? Estou sempre aberto. Eu digo sempre, eu não tenho um projeto. O projeto vem do povo, vem da necessidade da rua. Eu apenas sou o instrumento que conduz o rito processual, né, de um projeto, que a população do Bahia é muito carente mesmo, muito carente. Carente demais. A gente sabe bem da carência daquela cidade. Isso. Né? E eu quero perguntar agora, vamos apertar agora. Não, né? Eu quero perguntar logo primeiro para ele, o que é que motivou ele deixar a bancada do governo, porque ele era... Eu ia perguntar isso aí. Essa eu quero saber da virada. Eu quero saber quem mudou. Se ele era aliado, coordenou a campanha da prefeita. A Rocha. Quem mudou foi você ou foi a prefeita e o marido que é prefeito também? Ou Léo Messina, que é outro prefeito, que eu nunca vi uma cidade tendo Léo Messina é outro prefeito também? tudo Tem prefeito, tudo na manda cidade, lá, pelo todo mundo amor de manda. Deus. Isso aí é uma pergunta muito fácil de responder. Quem estava comigo na caminhada agora para deputado, ouviu. A cidade de Bahia, que, digo mais uma vez, sou grato de joelhos, todo dia, toda hora, eu não canso de falar isso. Me deu uma votação, minha deputada, de 4.035 votos, sozinho. Quem foi sua deputada? Doutora Jane Panta. Sim. A quem você sabe que eu pertenço ao grupo político do Dr. Emerson. Né? Eu sou uma cria política do grupo. Eu sou muito expressiva lá. Eu tenho um irmão lá, um amigo, meu amigo querido. Passo o Réveillon na casa dele. Conhece minha família, Flavinho Panta. Flavinho é um amigo
E amigo querido. Você- Os melhores amigos que eu tenho. Você deve, Amigo leal, irmão. você não deve dizer eu tenho. Nós temos um irmão. É mesmo, Vamos você tem pluralizar isso aqui em relação ao Flavinho. Flavinho é essa pessoa mesmo, Flavinho. É muito leal. Meu amigo, meu irmão, um abraço para Flavinho. Enfim, eu sempre tive uma conduta, Joelma, muito ereta. Eu sempre me posicionei dentro dos meus princípios, é claro, e sempre tive uma postura daqui dentro do combinado. E foi combinado que, desde o começo, quando eu entrei na campanha de Luciene, mesmo sendo perseguido pelo meu partido de infidelidade partidária, eu não votei com o candidato a prefeito do meu partido. Abre logo a dissidência. Não votei. E votei com a prefeita Luciene. Era o Capitão Antônio, né? É claro que... Você caiu na conversa do Capitão Antônio? Pelo amor Não, de eu Deus. Não caiu. não. Ele votou em Não, Luciene. botou no Luciene também. Mas tentou Não, mas veja só. Ali enrolão. Ali. Não, mas veja só. Ele Pra ele tentou... te pegar na rua. Não, mas eu digo isso pra ele em qualquer lugar. Me encontro com ele no Back Shop. Veja só, Níger. Eu digo, você Mas enrolão. entenda. Eu fazia parte do PV que apresentou o vice de Capitão Antônio, que foi o próprio Léo O Léo Micena. Micena. Eu fazia Daqui a parte. pouco tem um capítulo sobre esse rapaz aí. Eu Vai precisava da falar sobre legenda, Joelma, para poder sair candidato a vereador. isso. Certo? Que foi me dado pelo sargento Denis, Entendi. a quem eu sou muito grato, e ao meu amigo Marquinhos, sobrinho do Dr. Expedito Pereira. Sim. Fui convidado por ele e fui receber o crivo de sargento Denis. Então, desde aquele momento, quando eu adentrei a campanha da prefeita, eu deixei bem claro, Ninja Joelma, que eu pertencia a um grupo político que me abastecia politicamente de estrutura, informações. Eu bebia da água política de Dr. Emerson, que eu considero de amigo, chamo de amigo, e doutora Jane, que eu considero de irmã. Quero bem demais antes de casar amigo. E eu não deixaria preço nenhum, nem a preço da minha vitória. E de imediato foi acertado que, não, Luciano, entendemos perfeitamente, vemos para a nossa vitória, que a nossa vitória é sua vitória é minha vitória, e assim foi feito. Permaneci, sabendo-se que depois de 2 anos viria novo processo eleitoral. E Luciano, como manteve o posicionamento dele na campanha de prefeito, continuaria mantendo o posicionamento na campanha de deputado. Eu coordenei a primeira campanha da doutora Jane em Bahia. Nós tivemos 2.500 votos na outra eleição, em Bahia. E eu tinha esse anseio, que na época da primeira campanha, eu dividi essa coordenação com o ex-prefeito Luiz Antônio, mas eu tenho um anseio de manter a votação sozinho, Joelma. E assim, eu fiz pré-combinado. E mantive o acordo político lá com a prefeita, com o esposo da prefeita. Em momento algum eu fiz acordo com o Léo Micena, como Não? você falou. Em momento algum. Em momento algum. Ele é um articulador da Não, cidade. em Diz momento que ele é o bambambam. Diz que ele resolve tudo lá. Ele articula para outras pessoas, para Ele é mim o não. tudo, ele é tudo lá. Ele é o rei. Então, não fiz acordo com ele e fiz acordo com a prefeita e votei com os candidatos da prefeita, exceto o estadual. Inclusive, eu fui até o estadual Federal dela, foi Damião. doutor Damião, federal, no primeiro turno, João Azevedo, governador, e a senadora Poliana, né? Votou no grupo. Votei no grupo. Foi assim que eu conduzi a campanha. Não tinha candidato a presidente, porque eu estava trabalhando com vários grupos e a campanha estava muito acirrada, né? As bandeiras estavam muito em punho, né? Isso é arrumar inimigo. Não Então, valeu a pena. eu tomei esse posicionamento. E fui conduzir a campanha. E trabalhava arduamente para dar os 2.500 votos que foram dados na outra eleição. Era uma questão pessoal minha. Mas só que eu me conheço e eu nunca trabalho para ter o que eu tenho. Eu sempre trabalho para aumentar o que eu tenho. Com muito trabalho, com muito suor, com muito afinco. Preste bem atenção, mas eu vou fazer só uma colocaçãozinha. Você chegar à idade que eu cheguei. Não tenho problema em dizer minha idade, não. Tenho 50 anos. Morar 50 anos. Morar 50 anos na cidade de Bahia. Constitui família, constitui empresa. E você não ter nenhum tipo de mácula que manche seu nome
o nome da sua família, o nome das pessoas que caminham com você. Isso aí é meu maior patrimônio. Isso aí, sem dúvida, ninguém toma isso de mim. E coloquei isso na rua. Coloquei isso para o povo da minha cidade. O vereador mais votado colocou isso para a cidade e nós obtivemos, nosso grupo político. Preste bem atenção. O único político de mandato nesse grupo, coordenando a campanha da doutora Jane, era eu. Os demais eram todos partes do grupo político que Luciano pertence. Então, a minha tropa, porque foi uma verdadeira tropa, um exército que não era de um homem só. Fomos para a rua com armas em punho, empunhando a bandeira. Nossa arma era a bandeira, a propositura que nós tínhamos. Os 600 mil de emenda que a doutora Jane tinha colocado para a cidade de Bahia no ano anterior, ou melhor, no ano em curso. Mostramos essa proposta, oferecemos ao povo 600 mil motivos para votar em doutora Jane. E assim foi feito. E qual foi a votação dela lá dentro? 4.035 votos. Segunda mais votada. Não é muito voto. Comemorei até 1h da manhã com o meu grupo político. Fui descansar para no outro dia voltar à batalha de sempre e acordei com o meu grupo sendo demitido da prefeitura. Foi o prêmio? Foi meu prêmio em Bahia. O prêmio que a cidade... Na calada da noite... Votei com o deputado federal e o meu pessoal foi demitido. Ou seja, hora nenhuma eu deixei de sair do grupo político da prefeita. Se você fizer uma observância nas minhas aparições na Câmara, na rua, você vai ver que eu não faço uma oposição, eu costumo dizer circense, eu não faço uma posição de tocar fogo na mata, né? Fogo no parquinho, não. Minha posição é uma posição coerente. Eu sou um dos responsáveis pela vitória da atual prefeita. Eu não posso simplesmente tocar fogo no parquinho porque eu não estou fazendo parte no momento que eles não me quiseram. Então você foi excluído, Fui excluído do grupo da prefeita. Não foi você que quis. Ela não lhe comunicou nada. Nem o rei Leão Vicente. Eu vou te falar mais uma coisa. Desde o dia, pós-dia da vitória, até hoje eu não estive sentado com ninguém da gestão de Luciane Gomes. Eu não sentei com ninguém. Ninguém chegou para mim para dizer, você está fora da gestão. Você vai ser oposição. Não, ninguém. Hora nenhuma, nem com o esposo, nem com essa pessoa que você fala aí, esse o primeiro-ministro dela aí. Primeiro-ministro, o dono dos votos lá. Que você fala, o dono dos votos, né? Exatamente. E nem com a própria prefeita, que eu tenho muito carinho. Você tá muito humorista. Pensei que você era eu estou jornalista. fazendo a realidade. Essa é a Pensei imagem... que era jornalista. Não, mas essa é a imagem que é plantada dentro de Bahia. Eu vou fazer uma colocação. Eu tenho muito carinho e muita admiração pela prefeita. Né? Se eu não tivesse, eu não teria ido para a campanha da prefeita, eu não teria feito o que eu fiz na campanha da prefeita, colocado minha digital, que é meu maior patrimônio, essa digital aqui, que eu carrego com muito cuidado, e coloquei ela lá, coloquei meu crivo, disse aqui, eu vou com você, vamos juntos para o que deve é parte disso aí. Então esse é meu posicionamento. E cá estou, conduzindo meu mandato, de olho no meu mandato, de olho na necessidade que minha cidade tem. Agora, sou fiscal do povo. Agora, como foi que começou essas perseguições? O seu povo começou... Foi porque ele não votou no candidato dela. Como é que foram as demissões? Você tinha pessoas... Não, eu não sei te informar, porque não foi conversado comigo. Você Terminou a eleição, no dia seguinte o povo dele estava exonerado. O golpe. Foi na lapada só, não foi devagarinho, não? Não, na lapada só. Uma lapada só. Por exemplo, ele falou. Todo mundo da saúde hoje, amanhã todo mundo da... Não, foi tudo de uma vez só. Aí foi todo mundo. Foi uma guilhotina coletiva, né? Então... Porque ela viu a força dele. Isso, vamos resumir aqui. Ela apoiou um candidato que teve 8 mil votos. Certo. Ele apoiou uma candidata que teve 4 mil e poucos votos. Um vereador. Isso quer dizer o quê? Tem muita força na cidade. Então, assim, ela já vislumbrou, ou ela não, né? Vamos dizer, a equipe dela vislumbrou um concorrente. E aí, ó, cortou as asinhas. Eu não sei se eu tenho força na cidade, mas eu tenho muito crédito. Mas você não tem que saber. A população tem muito crédito. A votação que você conquistou já define tudo isso. Então, assim, você é um vereador, teve mais da metade dos votos que a prefeita conquistou. Toda a estrutura e de com emprego, porque só de cargos ali em Bahia,
já garantia esses votos. É, A Folha de Bahia secretaria. é muito inchada. Outra coisa, Isso. o próprio deputado Damião Feliciano com emenda, Deixa eu ver com a Folha de força, Bahia. emenda, já começa com esses documentos aí, é pressão. Não, Sabe quanto o não pode Bahia, pesado, quando não. entrou no cofre, na conta da Prefeitura de Bahia, em dezembro e janeiro, você sabe disso? Sabe os valores? Eu sei os valores porque estão no meu gabinete, que eu peço sempre para o pessoal me municiar. Mas como eu te falei, eu sou péssimo de... 36 milhões em 2 meses. O que é que está sendo feito lá em Bahia? Você que está lá em Bahia, a minha rua mesmo tem buraco. A minha rua é uma das principais. E tá cheio de buraco lá na minha rua, porque seu Renato, eu já falei de novo. Boa, Seu Renato ganhou vamos, meu. Santo Renato manda fechar o buraco lá da rua. Então, assim, o que é que está sendo feito com 36 milhões em 2 meses? Complicado. O valor que entrou no cofre da Prefeitura de Bahia. Bahia vive um estado preocupante. Eu me preocupo muito com as finanças de Bahia, me preocupo muito como o Bahia vai se postar nos próximos 6 meses. A gente vê as cidades vizinhas crescendo, né, a passos largos. Valor agora né? de janeiro. Não é isso? Eita, dinheiro que só Valor luta. de janeiro. Deixa eu botar meu óculos aqui que eu... Vai ter que olhar com todo carinho. esse Janeiro, valor. de 1 a 31, 17 milhões. 17 milhões. É muito dinheiro, a conta tá rechuchuda, como é. Falando no linguajar. Dinheiro não falta então, né? Não. Bahia tem uma... Bahia, eu digo... As pessoas até brincam, tem umas pessoas que brincam de... porque você nunca foi prefeito de Bahia. Eu digo que Bahia não é difícil de administrar. Como, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Nossa vizinha Santa Rita. Santa Rita é uma cidade que tem uma dimensão territorial monstra. Não é isso? É enorme. A cidade vai até Lucena. Qual é Tarzândia, o grande todo desafio, Joelma, que um prefeito tem na cidade de Santa Rita? Fazer com que um distrito como o de Cicerolândia consiga se levar a qualidade do serviço público do mesmo jeito da zona urbana. Um distrito de Forte Velho, se você pegar os 2 pontos de Cicerolândia e Forte Velho, em linha reta, dá quase uma viagem aqui para Recife. É coisa muito longe, camarada. Se você pegar o carro e dizer assim, eu vou andar Santa Rita, hoje você não consegue. Não, eu estava em campanha, rodando aqui as estradas, estava em Cicerolândia. A gente pegou uma estrada, foi sair em frente à loja, a fábrica Elizabeth, no Conde. Exato. E sai de Cicerolândia. E se você falar que Cicerolândia faz fronteira com Pedra de Fogo também. Isso. No Pernambuco. Então, a gente não consegue dimensionar o tamanho de Santa Rita, porque além de ter um tamanho muito vasto, uma área territorial muito imensa, ela é habitada. É uma população, não. É diferente de alguns É o municípios. terceiro colégio eleitoral do estado, né? Terceiro colégio eleitoral. Diferente de alguns municípios do estado da Paraíba, que tem uma dimensão territorial, mas não são habitados. Santa Rita não. Tem dimensão e é habitado. Ao contrário de Bahia. Por quê? Nós temos densidade demográfica e não temos extensão territorial. Então, subtende-se que você consegue fazer o serviço público chegar com mais facilidade. A demanda que se tem naquela localidade, você consegue suprir com mais facilidade. E não é o que a gente vê em Bahia em relação à cidade como Santa Rita. Então, eu me preocupo muito nos próximos 6 meses com a cidade de Bahia. Eu digo sempre 6 meses, porque é o período que você... Eu chamo de período de quarentena. É quando você sabe se a ferida vai sarar ou vai ficar inflamada. Então, eu tenho um olhar muito clínico para esses próximos 6 meses. Espero que a administração da cidade de Bahia consiga, né, fazer com que a cidade avance. Isso é muito importante. Esses 6 meses são os primeiros 6 meses pós-campanha eleitoral. O governo do estado da Paraíba, aí eu, de pronto eu venho agradecer ao governo do estado pelo que tem feito por minha cidade. Bahia fazia muitos anos que não recebia uma grama de asfalto e está sendo asfaltado ruas que a gente era inimagináveis receber um asfalto. Aí eu até parabenizo o governo do estado, né? Não tenho nenhum tipo de receio em parabenizá-lo, porque tem feito muito para a cidade de Bahia e espero que faça muito mais, né? Até porque nós somos vizinhos à capital. Eu costumo dizer que você quiser ir a pé para o palácio do governo, você vai de Bahia, do centro de Bahia. Você consegue andar, João, nós sabemos disso, toda a Bahia em meio-dia a pé. Em meio-dia a pé. O que você não consegue fazer em um dia de carro em Santa Rita. Então a gente está espremido, Ninja, entre dois centros que estão crescendo. João Pessoa é a capital, né? A capital de todos nós, tem crescido há muito tempo.
entre o governo. Um é melhor, outro é melhor, outro é pior, Alguns outro é bom. pontos, Então, assim, mas a cidade de João Pessoa tem crescido. Né? A gente vê isso. A gente vê Cabedelo, né, tem crescido absurdamente. Cabedelo tem melhorado muito, a meu ver. Demais. Aos meus olhos. Os asfaltos, E vem Santa Rita. E nós estamos ali, Joel. No Cravados centrinho. entre essas três E ainda cidades. perdemos território recentemente, né? Perdeu. E eu até pedi ao meu amigo Bruno, ele já me forneceu, eu não tive tempo de esmiuçar ainda, os dados do IBGE, né? Para saber se conseguimos outro problema ou conseguimos uma solução, né? Porque os dados do IBGE têm mexido muito com as cidades da Paraíba, né? Isso. Tá aí os problemas com redução de FPM de vários municípios, a FAMUP tem que entrar na briga, enfim. Então a gente não sabe se isso aí vai proliferar na cidade de Bahia. Agora, Luciano, hoje o maior problema em Bahia é a saúde, na sua opinião? É a demanda de saúde, o pessoal... O problema de Bahia nunca deixou de ter problema na saúde, né? Talvez assim, É o desemprego também? O povo sofre muito? Continua aquela situação do povo não conseguir trabalhar Lá em lá Bahia. em Bahia? o problema de Bahia é a questão do emprego, bicho, eu acho assim. Cara, eu falo sempre que Bahia é um grande exportador de mão de obra. Pela acessibilidade que as pessoas que moram em Bahia têm à capital, né? É muito fácil, né? A É graça. própria Santa Rita, que está estabelecendo indústrias lá, que sabe que indústria emprega muito, né, Joel? Muito mais do que o comércio. Você precisa de 10 comércios para produzir a quantidade de emprego que 2 indústrias produzem. Então, Bahia não assumiu essa característica ainda de provedor de mão de obra. Então, fica muito dependente de gerar emprego dentro da cidade, Joelma. E quando isso não acontece, automaticamente essa gama de pessoas desempregadas passam à porta da prefeitura. Daí o motivo do inchaço da folha de pagamento de Bahia. A outra vez que eu consultei o Salles, Bahia tinha 1.000 funcionários a mais do que Santa Rita. Impressionante. Eu não sei Santa Rita é bem maior que de Bahia. 6 meses para cá, né? Porque os dados do Salles são atualizados a cada 3 meses, não é isso? Salvo engano. Isso. Então, eu não sei hoje, né? Mas, ou melhor, da última atualização. Mas Bahia tinha 1.000 funcionários a mais que cidades como Santa Rita. Então, isso inibe muito o crescimento da cidade. E como você falou, o problema é a saúde. O problema é a saúde, o problema é a educação, porque isso é uma bola de neve. Não é verdade? Isso é uma bola de neve e vai criando problema por cima de problema, problema por cima de problema. E pasmem, o ano passado, salvo engano, foi o ano que a cidade de Bahia mais recebeu emendas e royalties. Eu me preocupo porque esse ano não é um ano eleitoral. Isso. Quanto virá de royalties? Esse processo dos royalties foi um processo anterior, né, que nos últimos 2 anos jorrou dinheiro desse processo lá, mas foi de outras administrações que já vinham rolando da justiça e coincidiu que a administração atual recebeu esse montante. E como recebeu as emendas do ano passado. Por exemplo, eu me garanti que minha deputada, o ano passado, colocou 600 mil para a Bahia. Esse ano eu já me garanti com ela 500 mil para a Bahia. Ela já colocou 500 mil para a Bahia. Mas será que todos os deputados das pessoas que têm influência política fizeram o mesmo? E Será foram que votados lá? vão reduzir os repasses de emenda, Joelma? Essa é a minha preocupação com o Bahia. Então eu estou muito preocupado com o Bahia nesse ano 2023. Qual o principal pecado na gestão de Luciene, da prefeita Fofinha? É ela não ter, muitas vezes, mão de ferro? Ela não ter comando, por exemplo, deixar a gestão na mão de Labucena? Talvez a falta de comando seja o maior problema da cidade de Bahia. Talvez, como você está dizendo. Eu não acredito que ela faça isso, eu não acredito. Eu estou usando a linha da coerência. Ela foi votada pelo povo da cidade, aclamada para ser ela a governante da cidade. A gente sabe que nos bastidores todo mundo tem influência, né? O governo do estado tem as pessoas que o aconselham. Então eu quero chamar dessas pessoas de conselheiros. Não quero dizer que são pessoas que opinam, que apontam. Então eu prefiro acreditar que não seja esse. Tá vendo? Ele é de Bahia. Ele está falando isso de Léo Micena. Você não conhece. Estou entendendo, Você não estou conhece. entendendo. Estou entendendo. A falar de Léo Micena? Foi um recado para Léo Micena, o conselheiro da prefeita. Isso aí é gritante, isso é evidente, né? Talvez ele não carregue as ferramentas para ser conselheiro, né? A gente tem que ter um histórico. Eu costumo dizer, Ninja, que você tem que trazer para a política o que você é na vida pessoal, Joelma. Se você é um bom empresário na vida pessoal, você tem a obrigação de ser um bom político. Se você é um bom pai, um bom filho, um bom amigo,
você tem a obrigação de ser um bom político e ter uma boa tratativa com as pessoas. 50% dos servidores é por contratação de interesse público. Entendi. Aqui é 30% efetivo. E 50%. Por excepcional E a folha já está, ó. Não sei se você está sabendo também o colapso do IPAM, né? O Instituto de Previdência do município colapsou, né? É outra bomba, né? Inclusive, não sei se vocês... Acho que vocês não sabem, mas vou trazer uma informação que esse ano 2023 talvez seja o ano que mais se aposentarão servidores da cidade de Bahia, efetivos. Então, e o concurso está lá. O concurso, cadê o dinheiro do povo? Isso me preocupa. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Não ter o concurso, por algum motivo, normal. Eu não consigo entender porque pessoas que não tenham condições de pagar a inscrição pagaram e não receberam dinheiro de volta. Se o Ministério Público... foi o Ministério Público, não foi? Não fomos nós. Não, tudo bem. E por que o Ministério Público não ordena? Devolve-se o dinheiro de quem pagou a inscrição e automaticamente se lança novo concurso quando tiver sanado a mácula que gerou esse impasse. Um novo edital. A cidade de Bahia precisa urgentemente ter um concurso público. Precisa em caráter de urgência e urgentíssimo. Por quê? Porque, como eu falei para você, o Instituto de Previdência, ele vem buscar, para completar o pote dele, água no dinheiro da prefeitura. Então, é uma coisa... Amigo, no serviço público, quando colapsa um setor, é porque vem o colapso do outro. É aquela coisa de dominó, né? Aquele joguinho de dominó. Você empurra uma pedrazinha de dominó, vai cair a última. Então, eu acredito muito nisso. Bahia tem que passar por um detox administrativo muito grande. A gente tem que fazer... a cidade de Bahia tem que fazer um detox político e administrativo para que a cidade possa voltar a respirar. Eu ainda tenho muito orgulho de ser baiense. Mas eu sei, como você sabe, que tem muita gente que não tem mais esse orgulho. Não. Roubaram esse orgulho da cidade de Bahia. Eu tenho muito orgulho de andar em Bahia, de viver em Bahia, de jogar meu futebol naquele campo de areia lá em Itambaí, que você conhece, de tomar minha cervejinha no final de semana com meus amigos no quiosquezinho que eu sempre frequento. Eu tenho muito orgulho disso. Mas tem pessoas que perderam esse orgulho. Então, se a gente não conseguir resgatar esse orgulho das pessoas, mas como é que se resgata? Fazendo esse detox político e administrativo da cidade de Bahia, talvez a gente tenha um fim mais drástico do que a gente imagina. E você, como filho, nasceu em Bahia, não é carioca, né? Não. Baiense. Baiense, da Gema. Isso. A gente entrevistou aqui, semana passada, o vereador Emerson Caminhoneiro, e a gente fez a pergunta para ele. O senhor é candidato a prefeito de Bahia? O senhor acha que pode fazer mais por Bahia, sendo vereador, já tem o seu projeto pessoal e já faz muito pela população que é muito carente de Bahia. Mas como prefeito, o senhor acha que o senhor vai colocar seu nome para disputar com o grupo de Luciene? Entenda, Joel. Eu não vou dizer a você que eu sou candidato a prefeito de Bahia, porque isso seria quando, de fato, eu fosse, né, de legenda na mão. Eu sou uma das pessoas que está colocando o nome à disposição da cidade para avaliação. Veja bem, nada na política, ao meu ver, para ter sucesso, ela nasce de você. Ela tem que nascer de uma vontade do seu grupo, da vontade da sua cidade, da necessidade que o povo tem naquele momento de ter uma pessoa como você administrando os anseios, os sonhos dos munícipes. Seu nome está à disposição. Meu nome está à disposição. Sempre. Até porque, veja bem, você pode fazer uma avaliação dos 10 nomes que estão à disposição, que hoje são pretensos candidatos a prefeito de Bahia. Eu te coloco aqui uns 10 nomes, Bahia deve ter 10 nomes hoje. Eu quero que você me dê um motivo para que meu nome não esteja nesses 10. Eu não estou buscando mais motivo, porque ser baiense, amar a cidade, comprovadamente, nascer, se criar, viver, empreender. Acredito muito que eu sou um bom filho, como sou um bom pai. Tenho muitos amigos, então me considero um bom amigo. Tenho um sucesso empresarial. Chegou a hora, Luciano Pactusson? Chegou a hora? Luciano Cabral. De Pactusson mesmo. Você está perguntando se chegou a hora? Chegou a sua hora de ser prefeito de Bahia? Você deveria fazer essa pergunta ao povo. Não, mas também tem que perguntar você. A minha hora faz tempo que chegou. Chegou? A minha hora foi muito tempo. Agora eu estou talhado, eu estou preparado para o chamamento que a cidade fizer.
Se a cidade me chamar para ser vereador novamente, eu estou preparado. Eu só entrei na política, Ninja, quando eu me senti preparado para estar na política. Eu não fui para a política para me preparar dentro dela, não. Eu me preparei na minha vida pessoal, empresarial. Quando me senti preparado, eu fui à política. Tô gostando de ver, tá arrochado, viu? Tô gostando de ver. A gente falou mal dele. Foi, semana passada você de vereador não tá. Não, ele não fala, tá escorregadio. Essa posição dele não tá aparecendo. Olha aí, meu amigo Flavinho Panta. Essa posição tá fraca. Fraca, esse vereador, não sei se fica lá onde vai. Gostando de ver, viu? Tá tomando posição. Não, eu sempre tive posição, mas como eu tô falando. Não, mas agora, não, então cadê a manchete? A manchete, Luciano coloca o nome à disposição. Amanhã. Ele diz que Bahia tem que fazer um detox político. Exatamente. Isso aí é fato, é gritante. Ou você acha que não, como morador? Com certeza. Agora sou eu que lhe entrevisto. Eu vou lhe entrevistar. Eita. Bota ela no canto da parede agora, começa a entrevistar. Não, eu vou entrevistar uma baiense, né? Isso. Na verdade, eu não estou entrevistando jornalista aqui, não. Exatamente. Estou entrevistando uma baiense. Você, como moradora de Bahia, você acha que a cidade precisa de quê? Eu acho que a cidade precisa de um político que lute por Bahia, não pelos interesses próprios e, principalmente, mostre trabalho e não queira aparecer usando a prefeitura. Vou fazer a segunda pergunta a você, e primordial. Você votaria em Luciano do Impacto Social para prefeito de Bahia? Deixa eu ver quem são os outros candidatos. Como eu... Eita, botou ela no canto da parede. Agora, meu amigo. Se Emerson Caminhoneiro for candidato, eu sou logo direto e reta. Eu voto em Emerson Caminhoneiro porque eu conheço ele há muito tempo, acompanho o trabalho dele e ele é aliado do meu deputado Michel Henrique. Você tem uma questão política logo. Exato, tem uma questão política. Mas eu estou falando como moradora. O seu aliado político, o Emerson Caminhoneiro, não é candidato a prefeito. Se não for candidato, meu candidato é Luciano do Cabral. É isso. Que fazia dançar. Tá vendo aí? É isso que eu tô perguntando a você. Exatamente. Essa pergunta é a pergunta que eu faço na rua, hein? Entendi. Votei na prefeita Luciene. Trabalhei, viu? Na prefeita Luciene. Se eu tiver essa resposta que eu tive de Joelma da rua, por que não sei? Não, porque, por exemplo, se falar o nome dele lá em Bahia, ninguém diz nem que ele é baixinho. Nem que é baixinho, não tem nada contra ele. O entrevistado arrochou o entrevistador aqui. Meu querido, Não tá perguntando a questão política. Olha como é importante a colocação que ela fez. Entendi. Se falar o nome do Não, santo. ele vai lá em casa de vez em quando, mas ele não anda muito. Vai comprar um pastel de alba. Nossa, pastelzão. Pega o pastel, come É muito bom, é muito bom. Bata parada. Eu tenho evitado pegar comer aquele pastel. Não, eu tô também. de dieta, eu também. É padrão. Aí ele vai lá, mas assim, se chegar lá em Bahia e falar Luciano do Impacto Som, que o pessoal ainda conhece como Impacto Som, e ninguém fala, não, é gente boa, meu amigo, muitos, né? Assim, fala muito que é amigo. Entendeu? Então essa é minha maior bandeira. Essa é minha maior virtude. O fato de você não ter nada contra mim já me credencia para estar na posição que eu estou. É melhor não ter rejeição. Você não tem rejeição. Seu nome não tem rejeição. Né? Quando você, por exemplo, o Emerson, vamos falar do Emerson Caminhoneiro que está atacando muito a gestão. Ele vai ter uma rejeição, sim. Por quê? Porque quem faz a gestão não concorda com o que ele fala. Mas você não vai ter rejeição se comparar os dois. Talvez a própria gestão veja em mim a condição de conduzir o destino de Bahia e vota até comigo. Olha aí, ó. Eu sou um candidato da massa. A porta está aberta para ter o voto de Luciene. Peça aí o voto. Com certeza. Você está pedindo o voto da prefeita. Vota em mim, Luciene. Eu te pergunto. Boa colocação. Eu não votei nela porque não pode votar em mim. Muito bem. Esse Luciano Pacto é inteligente. Já vai, o rapaz estava rompido politicamente, mas não tem problema de ter. Ela quer o voto. Só se elege com voto. Aceita o voto de Léo Micena também? Vindo no pacote? Como? Léo Micena votando em você? Claro, voto. O que você tem voto? Todo mundo diz que ele é um problemático. Você sabe contar muito bem. Eu perdi a primeira eleição por 11 votos. Se 11 pessoas tivessem votado em mim, eu empatava com o candidato da sua mãe, que foi Hinaldo. E por idade eu era vereador desde o outro mandato. Então, eu não rejeito voto. Político não rejeita voto. Eu não rejeito voto. Agora, quem vai conduzir o destino da cidade junto com a nossa vitória, aí você vai ter que escolher a dedo, porque Bahia precisa dessa escolha. Bahia precisa urgentemente escolher as pessoas que vão conduzir o destino da cidade. Henrique. Então, a gente sai um pouco da nossa brincadeira aqui e vai para o lado mais sério do gravismo que está a cidade de Bahia hoje. É grave.
O problema de Bahia hoje é grave. E não vem de agora só, não. Não é culpa da prefeita, não. Vem gestão histórico de incapacidade administrativa, de fraudulência administrativa, de incompetência administrativa. Tudo isso. A última grande obra de Bahia, qual foi? Restaurante Popular, eu acho, não é isso? Foi. Eu acho que foi o binário. Da- Foi o binário, não, aí Não, foi não, governo. não. Tô falando da Mas gente foi de uma prefeitura. também. J. Júnior. Prefeitura foi o Restaurante J. Popular. Júnior passou 8 anos na prefeitura de Bahia. Eu fui da gestão de Jota, Uns fui dizem da comunicação. que não gostou, não foi bom e tal. Mas o J. Júnior implementou 3 coisas na cidade de Bahia que foram muito O importantes. materno Foram muito importantes. Eu não estou falando de materno porque a estrutura física do materno já existia. Vamos falar de estrutura física, que você não vai lembrar, que eu vou falar agora. Foi muito importante. Aquela área do centro administrativo foi o J. Júnior que adquiriu. Isso. Sabia também. Que era a antiga empresa, que hoje é Guanabara, Isso. tem outro nome, né, antigamente. Então, Transparaíba. Transparaíba, isso mesmo. Aquela área ali foi adquirida por J. Júnior. Se a gente não tivesse adquirido naquela época, hoje seria um buraco muito grande acomodar todos os setores da prefeitura dentro daquele prédio da prefeitura. Isso. A gente teria que estar convivendo com várias locações de imóveis para poder E ele fez acomodar. essa economia. Foi. Ele fez esse acordo com a Transparaíba. Havia uma dívida aí, foi minorada, fizeram um acordo. E adquiriu o prédio para a prefeitura. O Restaurante Popular foi a grande última obra construída em Bahia pela administração. Verba federal. Foi construída. Estava lá disponível, ninguém Foi usou. implementado. Então, assim, depois disso tudo, e outra coisa que eu também quero alencar aqui, o PCCR dos funcionários foi implementado por J. Júnior, na cidade de Bahia. Os funcionários efetivos hoje têm uma gratidão eterna a J. Júnior. Eu digo materno também, sabe por quê, Luciano? Porque Inclusive, há muitos, acho que era 25 anos, um baiense não nascia na cidade, a não ser partos eu vi, normais. até passou, fizeram a filmagem, não foi colocaram... Isso, eu era da Então, comunicação, eu por isso que eu vi, quero me lembro reforçar isso. E a gente começou a fazer a contagem do nascimento. Nessa minha campanha agora, Joama, eu tive a satisfação imensa de ter ao meu lado Carlos Souza. Sim, Irmão que de- foi o vice de Jota. Inclusive, eu também. fui com o Carlos, até Nildo, que agora é presidente da Câmara, mandar um abraço pro meu amigo Nildo, presidente da Câmara, atual presidente da Câmara de Bahia, e eu fui com o Carlos Souza conversar com o Nildo, pra gente nomear algo público com o nome de J. Júnior. E tivemos a grata surpresa de saber que o Restaurante Popular, o nome do Restaurante Popular é Restaurante Popular J. Júnior. Também não sabia disso. Então, Josivaldo de Souza Júnior. Jorge Valdo Souza Júnior, porque não adianta dizer Jorge Valdo. Ninguém conhece. Aí eu tive essa grata surpresa. Como eu tive a satisfação imensa de ter o irmão dele, Carlos Souza, caminhando junto comigo. E, pasme, Carlos não vai deixar de mentir o que eu vou falar agora. Muitas casas a gente chegou para pedir o voto. Vamos na casa de dona fulana, que sempre votou com Jota, tal. Votava comigo para deputado. Chegar lá na sala, tinha foto de J. Júnior. Aquela foto com a gravata laranja. Sim, que ele, acho que foi da posse, Foi né? da posse. Isso. Na sala, junto de lado da foto, aquela foto tradicional que tem de Jesus em algumas casas. Ou seja, Vai. tem muita gente em Bahia que ainda cultiva essa como a gente pode chamar de Reverência. reverencia o nome de J. Júnior na cidade de Bahia. Importante informação, conversamos muito sobre Bahia e chegamos agora ao nosso final. Vamos colocar os microfones à sua disposição, Luciano. Primeiro, agradecer sua participação, nosso querido Bruno Lucena por ter nos acompanhado, marcado para esse bate-papo bom, a gente tem que querer conversar mais. E o podcast é isso, passa rápido. O nosso querido Glauber até enumerou no começo. Vai passar uma hora que você não vai nem perceber. Verdade. Luciano, fica à vontade para as considerações finais. Obrigado por ter participado aqui do nosso podcast. E o convite fica aberto para as próximas conversas. Agora, depois dessa repercussão, né, João? Desse lançamento dessa pré-candidatura, vai ter muita informação boa e a gente vai detalhar muito aqui no podcast. Muito obrigado a você, Nígia. Obrigado a você, Joelma, meu amigo Glauber, Bruno, que me acompanhou. Mas principalmente obrigado ao povo de Bahia que sempre me credenciou para ser vereador, para ser candidato a vereador, para ser pré-candidato a prefeito da cidade, para ser o que a população de Bahia quiser. Eu me coloco à disposição e agradeço muito, muito de coração a oportunidade que vocês estão me dando, mas a oportunidade maior ainda que a cidade de Bahia me dá. Sempre.
Muito obrigado. Obrigado, grande Luciano. Joelma, acessem portaldolitoral.com.br. Vou colocar a matéria do Mais uma detox vez, político. Detox Político. Vai ter muita repercussão Ela gostou, amanhã viu? no Portal do Gostei, Gostou? gostei. Manchete enfática. Essa daí vai dar uma repercussão muito boa. Obrigado, Joelma, por mais uma vez se dirigir aqui, ter esse desprendimento, participar, abrilhantar o NinjaCast. Você, como uma pessoa que acompanha de perto os bastidores da política em âmbito estadual e mais ainda em Bahia. Obrigado de coração, viu, Joelma? Eu, mais uma vez, agradeço e quero dizer que gostei muito do bate-papo com o vereador. Não tive, né, a oportunidade de falar com ele antes, de conversar com ele. Achei que ele já tirou o pensamento que eu tinha dele. Foi. Ele Que era escorregadinho. não ia bater na Ele gestão, era, não que ia ia ser- falar a verdade sobre a gestão, então já tirou esse meu pensamento. Teve Parabéns posição. pela coragem, continua assim, que Bahia precisa de gente de coragem, de palavra e que saiba realmente o que o povo quer. E você, como desde sempre com o povo, sempre trabalhando pelo povo, porque ele junto do povo foi DJ, como ele mesmo falou, com a juventude. Então o povo precisa realmente de quem esteja ao lado do povo. Muito obrigado. Ok, agradecer a participação do Bruno Lucena mais uma vez, querido Glauber, todos presentes aqui nos estúdios NinjaCast. Até o nosso próximo encontro e fiquem todos com Deus.